Episódio 2: A mulher, o dragão e a guerra invisível. O centro simbólico do Apocalipse é o início da guerra decisiva. Se no primeiro episódio estabelecemos que o Apocalipse não é um catálogo de catástrofes futuras, mas um livro de juízo espiritual da história, agora entramos em seu núcleo simbólico mais profundo. É aqui que o Apocalipse deixa de falar apenas por figuras sucessivas e passa a revelar o drama central que atravessa todos os tempos: a guerra entre Deus e o poder que se lhe opõe. Padre Leonardo Castellani afirma, com clareza desconcertante, que o capítulo 12 do Apocalipse é o coração do livro. Quem não compreende esse capítulo não compreende o Apocalipse. Quem o compreende possui a chave para interpretar todo o resto. Não se trata de um episódio isolado, mas da revelação da estrutura íntima da história. A mulher vestida de sol, mais que uma figura, um mistério. O texto sagrado diz: Viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Castellani rejeita imediatamente as interpretações simplistas. A mulher não é apenas um símbolo decorativo, nem uma alegoria poética. Ela é um mistério real, que comporta mais de um nível de sentido, como é próprio da escritura. Segundo a leitura tradicional assumida e aprofundada por Castellani, a mulher é, primeiro, Maria Santíssima, em sentido pleno e pessoal. Segundo, a Igreja, em sentido histórico e coletivo. E terceiro, o povo fiel, em luta constante contra as forças do mal. Esses sentidos não se excluem, eles se interpenetram. Separá-los é empobrecer o texto. Absolutizar apenas um é mutilá-lo. Maria como arquétipo da Igreja perseguida. Castellani insiste que Maria não aparece no Apocalipse apenas como mãe do Redentor, mas como figura da Igreja em combate. Ela está grávida, em dores de parto, ameaçada pelo dragão. Isso significa que a obra de Cristo, embora realizada na encarnação e na cruz, continua a ser gerada na história, sob perseguição. A Igreja, como Maria, dá à luz Cristo continuamente no mundo, seja pela pregação, seja pelos sacramentos, seja pelo testemunho dos santos. E, como Maria, ela é perseguida desde o início. Não existe igreja triunfante sem igreja sofredora. O dragão, identidade e natureza do inimigo. O texto não deixa margem à ambiguidade. O dragão é a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, sedutor do mundo inteiro. Castellani observa que o Apocalipse faz algo decisivo aqui. Retira qualquer romantização do mal. O inimigo não é uma abstração, nem um mito psicológico, nem uma força impessoal. Ele é pessoal, inteligente, ativo e histórico. Mas há um ponto essencial. O dragão não cria. Ele apenas perverte, imita e parasita aquilo que Deus cria. Essa é a chave para compreender toda a estratégia satânica na história. A tentativa de devorar o filho. O dragão se coloca diante da mulher para devorar o filho assim que ele nascer. Castellani vê aqui uma síntese de todas as tentativas históricas de destruir a obra de Cristo, desde Herodes, passando pelas perseguições romanas, pelas heresias internas, até as formas modernas de dissolução da fé. O filho, porém, é arrebatado para junto de Deus. Isso indica que Cristo já venceu. A derrota do dragão é ontológica, não eventual. Ele luta não para vencer, mas porque odeia a vitória de Deus. Essa distinção é fundamental. O mal luta, mesmo sabendo que perdeu.
a guerra no céu e a queda do acusador. Segue-se então a guerra no céu. Miguel e seus anjos combatem o dragão. Castellani enfatiza que essa guerra não deve ser entendida como um evento cronológico simples, mas como a manifestação visível de uma realidade espiritual permanente. Miguel não vence por força própria, mas em nome da fidelidade a Deus. O dragão é derrotado não por violência maior, mas por obediência superior. Quando o texto diz que Satanás é lançado à terra, isso não significa que ele passa a agir apenas no plano material, mas que seu campo de ação se concentra agora na história humana, tentando destruir aquilo que não pode mais tocar diretamente em Deus. O acusador e a inversão da justiça. Castellani chama atenção para um detalhe decisivo. Satanás é chamado de acusador dos irmãos. Isso revela seu método predileto. Ele não age apenas tentando seduzir. Ele age acusando, distorcendo a justiça, manipulando a verdade. No plano espiritual, ele acusa o homem diante de Deus. No plano histórico, ele acusa a igreja diante do mundo. Essa acusação se disfarça frequentemente de moralismo, de progresso, de purificação. Mas, no fundo, trata-se sempre de destruir a legitimidade do bem, apresentando-o como hipócrita ou opressor. A perseguição se desloca para a mulher. Derrotado no céu, o dragão persegue a mulher na terra. Aqui, Castellani vê uma verdade dolorosa. Quanto mais a igreja é fiel, mais ela é perseguida. A perseguição não é sinal de fracasso, mas de autenticidade. O texto diz que à mulher são dadas duas asas para fugir ao deserto. O deserto, na Escritura, é lugar ambíguo, lugar de provação, mas também de encontro com Deus. A igreja, ao longo da história, é repetidamente empurrada para o deserto. Marginalização, pobreza, silêncio forçado. Mas é justamente ali que ela sobrevive, purificada de ilusões mundanas. O rio lançado pelo dragão. O dragão lança da boca um rio para arrastar a mulher. Castellani interpreta esse rio não como violência física direta, mas como corrente ideológica, pressão cultural, inundação de erros. É a tentativa de afogar a fé não pelo sangue, mas pela confusão. Doutrinas falsas, relativismo moral, pseudo-espiritualidades, cristianismo diluído. Tudo isso forma o rio que tenta arrastar a mulher para longe de sua missão. Mas a terra ajuda a mulher. Ou seja, a própria história, com suas crises e colapsos, acaba por revelar a inconsistência do erro. O resto da descendência. O capítulo termina com uma frase decisiva. O dragão foi fazer guerra ao resto da descendência da mulher, aos que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Castellani vê aqui a definição exata do verdadeiro fiel nos tempos difíceis. Não o cristão sociológico, não o cristão acomodado, mas aquele que guarda os mandamentos e confessa a Cristo. Esse resto nunca é maioria, nunca é confortável, mas é nele que a promessa se cumpre. Da guerra espiritual ao poder histórico, quando o conflito se torna visível. Se no núcleo do capítulo 12 do Apocalipse vimos a revelação da guerra invisível, a mulher e o dragão, agora Castellani nos conduz a uma consequência inevitável. O conflito espiritual jamais permanece apenas no plano invisível. Ele desce à história, assume formas políticas, culturais e religiosas e passa a agir através de estruturas humanas. O erro moderno, segundo Castellani, é imaginar que o mal age apenas por indivíduos perversos. O mal mais eficaz age por sistemas, por mentalidades organizadas,
por instituições que se afastam da verdade enquanto afirmam servir ao bem comum. A lógica da encarnação invertida. Cristo encarnou-se para salvar. O mal, que não cria, imita a encarnação para destruir. Assim como o Verbo assumiu a carne, o espírito do dragão assume corpos históricos, ideologias, estados, movimentos culturais, poderes religiosos deformados. Castellani chama isso implicitamente de encarnação invertida. O mal não aparece com chifres e violência explícita desde o início. Ele se apresenta como razoável, necessário e inevitável. Seu discurso é sempre: é para o bem de todos. Da mulher às bestas. Progressão lógica do Apocalipse. Castellani insiste que o Apocalipse não é uma sequência arbitrária de imagens. Ele possui ordem interna rigorosa. Após revelar a origem do conflito, a mulher e o dragão, e o campo de batalha, a história, o texto passa a mostrar os instrumentos do dragão. Esses instrumentos são as bestas, que aparecerão plenamente no capítulo seguinte, mas sua preparação já começa aqui. A perseguição muda de forma. Enquanto no início a perseguição é violenta e direta, com o tempo ela se torna jurídica, cultural, moral e simbólica. Castellani observa que o mundo moderno prefere não matar mártires, prefere deslegitimá-los. Não prende santos, ridiculariza-os, não queima igrejas, as esvazia por dentro. Essa perseguição é mais eficaz, porque permite ao perseguidor afirmar que respeita a liberdade religiosa enquanto destrói o conteúdo da fé. O erro da neutralidade. Um dos pontos mais duros de Castellani é sua crítica à ilusão de neutralidade. Para ele, não existe neutralidade espiritual. Toda ordem social repousa sobre uma concepção do homem, do bem e da verdade. Quando uma sociedade declara que todas as concepções são igualmente válidas, ela já escolheu uma: o relativismo. E o relativismo, longe de ser neutro, é profundamente hostil à fé cristã, porque nega a verdade objetiva. Assim, o dragão não precisa impor uma ideologia anticristã explícita. Basta impor a ideia de que nenhuma verdade pode se impor. A igreja tentada pela acomodação. Castellani não poupa críticas internas. Ele afirma que o maior perigo para a igreja não vem apenas de fora, mas da tentação de negociar sua identidade para sobreviver. Quando a igreja tenta se salvar, abrindo mão da doutrina, silenciando sobre o pecado, diluindo o evangelho, ela não se salva, ela se perde. A mulher não vence fugindo do dragão por esperteza política, mas pela fidelidade. O deserto como purificação necessária. O texto afirma que a mulher é levada ao deserto por um tempo determinado. Castellani sublinha esse detalhe. O tempo é limitado. Deus permite a prova, mas não abandona o seu povo. O deserto elimina ilusões, poder, prestígio, números e influência. Resta apenas o essencial: fé, esperança e caridade. Castellani chega a afirmar que toda a grande renovação da igreja passa por um deserto. O problema surge quando se tenta evitar o deserto a qualquer custo. O resto fiel e a verdadeira vitória. O dragão, incapaz de destruir a mulher, volta-se contra o resto da sua descendência. Castellani vê aqui o cumprimento de uma lei constante da história sagrada. Deus nunca salva pela maioria, mas pelo resto fiel. Foi assim com Noé, com Abraão, com Israel no exílio, com os primeiros cristãos. A igreja não triunfa quando domina culturalmente,
mas quando permanece fiel em minoria. Vitória paradoxal. O Apocalipse apresenta uma vitória estranha. Os fiéis vencem pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a própria vida até a morte. Castellani ressalta: o cristão não vence sobrevivendo, mas permanecendo fiel. Essa lógica é incompreensível ao mundo moderno, que mede tudo por sucesso, números e eficácia. Mas é exatamente essa lógica invertida que desmonta o poder do dragão. A preparação para as bestas. Este episódio prepara o terreno para o que virá a seguir. O dragão derrotado diretamente passa a agir por mediação. Ele delega seu poder, ele organiza. No próximo episódio veremos a primeira besta, expressão do poder político absoluto, a segunda besta, expressão do poder religioso corrompido, e como ambas cooperam numa falsa ordem mundial. Mas é essencial compreender: as bestas não surgem do nada. Elas nascem de uma humanidade que aceitou viver sem a verdade. O conflito amadurece da perseguição dispersa à ordem organizada. À medida que o Apocalipse avança, Castellani nos convida a perceber um princípio decisivo. O mal aprende com a história. Ele não repete sempre os mesmos métodos. Quando a perseguição aberta falha, ele se reorganiza. E quando o martírio fortalece a igreja, ele muda de estratégia. Assim, o conflito revelado no céu e iniciado na perseguição direta à mulher passa a assumir uma forma mais racional, mais estruturada e, por isso mesmo, mais perigosa. A paciência estratégica do mal. Castellani insiste que o mal não é apenas violento, ele é paciente. Ele sabe esperar gerações, prefere vitórias lentas, quase que imperceptíveis, a confrontos que produzam heróis e mártires visíveis. Por isso, a perseguição explícita dá lugar à normalização do erro. Não se exige mais que o cristão negue a sua fé. Basta que a viva como algo irrelevante, privado, sem impacto público. Aqui se inicia aquilo que Castellani considera uma das fases mais críticas da história cristã: a marginalização sem sangue. A dissolução da verdade como arma principal. Se o dragão é o acusador, sua arma predileta é a confusão da verdade. Castellani observa que, quando já não se acredita na existência de uma verdade objetiva, qualquer mentira pode se impor como narrativa dominante. Não é necessário proibir o evangelho, basta colocá-lo no mesmo nível de qualquer opinião. Não é preciso negar Cristo, basta apresentá-lo como uma opção entre tantas. Essa diluição é mais eficaz do que a negação frontal, porque preserva a aparência de liberdade enquanto destrói o conteúdo da fé. O cristianismo reduzido à ética humanitária. Castellani identifica um fenômeno recorrente nos períodos de crise espiritual. O cristianismo é tolerado desde que se transforme em humanitarismo genérico. Fala-se de amor, justiça social, solidariedade, mas evita-se cuidadosamente o pecado, a conversão, o juízo e a cruz. Nesse processo, Cristo deixa de ser o Salvador que exige tudo e se torna um símbolo inspirador que não exige nada. Para Castellani, isso não é cristianismo adaptado, mas cristianismo neutralizado. O erro do progresso inevitável. Um dos grandes enganos modernos, segundo Castellani, é a crença no progresso moral automático e a ideia de que a humanidade por si mesma caminha inevitavelmente para algo melhor. O Apocalipse destrói essa ilusão.
Ele mostra que a história não é uma linha ascendente, mas um campo de batalha. Há avanços e regressões, há fidelidades e traições. O progresso técnico pode coexistir com uma regressão moral profunda. Quando uma civilização perde o senso do bem e do mal, ela pode se tornar mais eficiente e mais cruel. A preparação psicológica para o poder absoluto. Castellani observa que nenhuma tirania nasce apenas da força. Ela nasce de uma disposição interior coletiva. As pessoas aceitam perder a liberdade quando têm medo, estão cansadas e desejam segurança acima da verdade. O Apocalipse antecipa esse mecanismo. O dragão prepara o terreno criando uma humanidade que prefere ordem à verdade, estabilidade à fidelidade, conforto à salvação. É nesse contexto que surgem as estruturas que o texto chamará de bestas. O mal como imitador do bem. Um ponto central da leitura de Castellani é que o mal jamais se apresenta como mal absoluto. Ele imita os atributos do bem. Promete paz, promete unidade, promete justiça e promete salvação histórica. Mas todas essas promessas são desvinculadas de Deus. Trata-se de uma salvação sem transcendência, sem conversão, sem cruz. Essa imitação torna o mal mais sedutor, porque ele se reveste de linguagem moral. O enfraquecimento da vigilância espiritual. Castellani insiste que o maior perigo não é o ataque externo, mas a perda da vigilância interna. Quando os fiéis deixam de discernir os espíritos, tornam-se vulneráveis à sedução do erro. A vigilância não é paranoia, mas fidelidade lúcida. É a capacidade de reconhecer quando uma proposta aparentemente boa exige, em troca, a renúncia à verdade. O silêncio como forma de traição. Há um ponto especialmente duro na análise de Castellani: o silêncio diante do erro. Não o silêncio prudente, mas o silêncio cúmplice. Quando líderes espirituais deixam de falar por medo de rejeição, quando a verdade é suavizada para não incomodar, o dragão não precisa mais atacar. Ele já venceu interiormente. Castellani não acusa indivíduos específicos, mas descreve uma tentação estrutural que se repete na história. A fé como resistência ativa. Diante desse cenário, o Apocalipse não propõe fuga, nem violência, nem adaptação oportunista. Ele propõe resistência fiel. Resistir aqui não significa dominar o mundo, mas não ser dominado por ele. Significa manter a confissão de Cristo quando ela se torna inconveniente. Essa resistência pode parecer fraca aos olhos humanos, mas é justamente ela que impede a vitória definitiva do mal. A transição para o que virá. Com isso, o Apocalipse nos conduz naturalmente ao próximo estágio do conflito. O dragão, frustrado em sua perseguição direta e em sua tentativa de dissolução pura, passa a agir por representantes visíveis, com autoridade, poder e legitimidade aparentes. Quando o poder assume rosto, autoridade, sedução e obediência desviada. Castellani faz uma observação essencial ao avançar na leitura do Apocalipse. O mal não governa apenas pelo medo, mas, sobretudo, pela obediência. Ele não busca apenas dominar pela força, mas obter adesão interior. O grande triunfo do dragão não é quando persegue, mas quando convence. Por isso, o conflito espiritual, amadurecido na perseguição e na dissolução da verdade, desemboca inevitavelmente na questão da autoridade. A autoridade como problema teológico. Para Castellani, a autoridade não é um problema apenas político.
mas profundamente teológico. Toda autoridade legítima deriva de Deus, mesmo quando exercida por homens falhos. Quando a autoridade se separa da sua fonte transcendente, ela não desaparece, ela se absolutiza. O Apocalipse mostra que o perigo maior não é a ausência de autoridade, mas a presença de uma autoridade que se coloca no lugar de Deus. Esse é o ponto em que o dragão deixa de agir apenas por influência cultural e passa a agir por poder organizado. Obediência legítima e obediência idolátrica. Castellani distingue com precisão dois tipos de obediência: a obediência legítima, que reconhece limites morais, e a obediência idolátrica, que aceita qualquer ordem em nome da ordem. Quando uma sociedade perde o senso de um bem superior à autoridade humana, ela se torna vulnerável à tirania, mesmo sem violência explícita. As pessoas passam a obedecer não porque creem na verdade, mas porque temem o caos. Esse é o terreno ideal para o poder anticrístico. A sedução do bem comum sem verdade. O Apocalipse antecipa uma lógica que Castellani considera profundamente moderna: a ideia de que o bem comum pode ser alcançado independentemente da verdade. Em nome da estabilidade social, aceita-se a mentira. Em nome da paz, aceita-se a injustiça. Em nome da unidade, aceita-se a negação da fé. O dragão não propõe o mal como mal. Ele propõe uma ordem eficiente, funcional, aparentemente justa, mas construída sobre a exclusão de Deus. A substituição do culto. Castellani chama atenção para um detalhe decisivo do Apocalipse. O conflito final não gira apenas em torno de leis ou políticas, mas de culto. O que está em jogo é sempre a quem se presta adoração. Quando a sociedade deixa de adorar a Deus, ela não se torna neutra. Ela começa a adorar o Estado, a técnica, a segurança, o progresso ou o próprio homem. Essa substituição do culto é o verdadeiro núcleo do drama apocalíptico. O papel da consciência individual. Contra a pressão do poder organizado, o Apocalipse coloca a consciência individual como o último reduto de resistência. Castellani insiste que o cristão não é chamado a derrubar sistemas pela força, mas a não permitir que sua consciência seja absorvida por eles. A fidelidade começa no interior. Quando a consciência cede, nenhuma resistência externa é possível. O martírio invisível. Castellani introduz um conceito particularmente forte, o do martírio invisível. Trata-se da fidelidade silenciosa em contextos onde confessar explicitamente a fé não leva à morte física, mas à exclusão social, profissional ou cultural. Esse tipo de martírio é menos espetacular, mas não menos real. Ele se tornará cada vez mais comum à medida que o conflito se institucionaliza. A vitória que não aparece nas estatísticas. O mundo mede vitórias por números, influência e resultados visíveis. O Apocalipse mede vitória por fidelidade. Castellani observa que, aos olhos humanos, a igreja pode parecer derrotada justamente quando está mais fiel. Essa inversão de critérios é escandalosa para uma mentalidade pragmática, mas é central na lógica cristã. A esperança que sustenta o combate. Apesar da gravidade do conflito, Castellani insiste que o Apocalipse não é um livro de desespero. Ele é um livro de esperança rigorosa, não uma esperança ingênua, mas fundada na certeza de que o dragão já foi vencido, ainda que continue a agir. Essa certeza permite ao fiel resistir sem ódio, sem medo e sem ilusões. Uma guerra que atravessa os séculos e o lugar do cristão nela.
Ao chegar ao fechamento deste segundo episódio, Castellani nos conduz a uma conclusão decisiva. A guerra revelada no Apocalipse não pertence a um único período histórico, nem se limita a um momento final isolado. Ela atravessa toda a história da Igreja, assumindo formas diversas conforme os tempos, mas conservando sempre a mesma estrutura espiritual. A mulher, o dragão e o filho não são personagens de um drama antigo, mas realidades permanentes. O erro de localizar o mal apenas no futuro. Castellani critica duramente a tentação de empurrar o Apocalipse para um futuro indefinido. Quando o cristão acredita que o drama apocalíptico pertence apenas ao fim dos tempos, ele se desresponsabiliza do presente. O Apocalipse, ao contrário, exige discernimento atual. Ele pergunta a cada geração: onde estás nesta guerra? Com quem estás? A quem obedeces? Essa interrogação é desconfortável porque elimina zonas neutras. A repetição dos padrões históricos. Castellani mostra que os mesmos padrões se repetem. A tentativa de eliminar a Cristo, a perseguição à Igreja, a dissolução da verdade, a promessa de uma ordem sem Deus, a exigência de obediência absoluta. O que muda são as formas, o conteúdo permanece. Por isso, compreender o Apocalipse não é prever datas, mas reconhecer estruturas. O cristão entre dois extremos. Diante dessa realidade, Castellani alerta contra dois erros opostos. O primeiro, o pânico apocalíptico, que vê o fim em cada crise. E o segundo, a acomodação otimista, que nega qualquer gravidade ao conflito. O Apocalipse rejeita ambos. Ele exige sobriedade espiritual, vigilância sem desespero e esperança sem ingenuidade. Fidelidade concreta, não heroísmo imaginário. Castellani insiste que o Apocalipse não pede façanhas extraordinárias da maioria dos fiéis. Ele pede fidelidade concreta. Guardar os mandamentos, confessar Cristo, resistir à mentira, aceitar a marginalização quando necessário. O heroísmo cotidiano é mais raro e mais valioso do que o heroísmo imaginado. Maria como sinal permanente de vitória. A presença da mulher no centro do Apocalipse não é um acidente. Castellani vê em Maria o sinal de que a vitória não se dá pela força, mas pela humildade obediente. Maria não derrota o dragão por violência, mas por fidelidade absoluta. Ela permanece como sinal de esperança para a Igreja em todos os tempos. Onde Maria está, o dragão não vence. A Igreja nunca é derrotada, apenas provada. Um ponto central do pensamento de Castellani é este: a Igreja não pode ser derrotada, porque sua vitória já está garantida em Cristo. O que pode acontecer e acontece são provas duríssimas, purificações dolorosas, perdas aparentes. Essas provas não negam a promessa de Cristo, elas a manifestam de modo paradoxal. O Apocalipse como livro de consolação. Apesar de sua linguagem forte, o Apocalipse é, para Castellani, um livro de consolação. Ele consola não porque promete facilidade, mas porque garante sentido. Nada do que acontece está fora do olhar de Deus. Nada da fidelidade é inútil. Nenhuma lágrima é desperdiçada. Com isso, encerramos este segundo episódio, no qual vimos a mulher vestida de sol como Maria e a Igreja, o dragão como inimigo pessoal e histórico, a guerra invisível que se torna visível, a sedução do poder e da falsa obediência, e o lugar do fiel nesse combate permanente. Agora estamos prontos para avançar. No próximo episódio, entraremos diretamente na manifestação histórica organizada do mal.
analisando as bestas do Apocalipse segundo a leitura rigorosa do padre Leonardo Castellani. O poder político absoluto e o poder religioso corrompido unidos numa falsa ordem de salvação.